Eles partem do pressuposto de que nas últimas décadas teria havido assim um apoderamento, digamos assim, das escolas, né, das universidades, por parte de uma elite de esquerda, né, de professores de esquerda, que estariam doutrinando as pessoas, né, doutrinando as nossas crianças, os nossos jovens, nossos adolescentes, né, em, digamos assim, uma formação política voltada para essas concepções da esquerda. Muito bem. Só que tem um problema prático, né? Nós tivemos agora esta última eleição e essas pessoas que nessas últimas décadas estiveram nos bancos escolares votaram e foi eleito um candidato de extrema-direita. Mas então, que doutrinação é essa? Começa agora o Ponto de Pauta, o programa da Sedufisme. Na verdade, o assédio moral seria uma atitude, assim, em princípio, repetitiva e prolongada de humilhação, né, de criação de constrangimento a um trabalhador no exercício de suas atividades profissionais, né, e no seu local de trabalho. Isso seria o assédio moral em relação ao trabalhador em geral e aplicável esse conceito aos professores também. Na verdade, o assédio moral no local de trabalho, ele em princípio se dá numa relação hierarquizada, né, do superior para o subordinado. Mas isso não é, digamos assim, a única hipótese, né? No caso da docência, né, o que nós temos é que isso pode acontecer no sentido do assediante ser o aluno, ou serem os alunos, né, que com a sua conduta causem a humilhação do docente, o constrangimento, impeçam sua atividade, tenham atitudes que impliquem ameaças ou coisas do gênero. Não, evidentemente que esse tipo de conduta caracteriza sim uma espécie de assédio, né? Porque na verdade está se tentando impedir que o professor exerça a sua atividade profissional, está se tentando criar um constrangimento. Esse constrangimento pode chegar a uma situação de caracterizar, inclusive, uma conduta criminosa, como quando, por exemplo, o professor se sinta ameaçado, né, no exercício da atividade. Ou então, quando podem ocorrer calúnias, difamações, injúrias, principalmente pela utilização das plataformas digitais. Por outro lado, eu diria assim que, na verdade, isso é um despropósito absoluto no que diz com o próprio processo educativo, né? Porque num país como o nosso, em que temos um histórico de professores que são agredidos em sala de aula, se incentivar esse tipo de conduta é incentivar este processo de agressão. Eu diria mais, esse tipo de incentivo vai incentivar, na verdade, a feitura de chantagem contra os professores, né? Porque será muito fácil o aluno ter uma gravação de uma aula de história e alegar que esta gravação da aula de história poderá implicar em algum tipo de doutrinação, porque o professor deu um conteúdo X, né? Quer dizer, é isto que está sendo incentivado num país em que nós precisaríamos valorizar os docentes, né? Valorizar o ensino, valorizar as instituições de ensino e garantir qualidade do ensino a ser ministrado, né? E a qualidade pressupõe, inclusive, a diversidade, né, de teorias, a diversidade de ideias, a diversidade de pensamentos, de convicções, que são essenciais para que formemos cidadãos, que em última análise é o objetivo do nosso sistema educacional. Esse projeto não tem solidez jurídica nenhuma. Aliás, eu diria que esse projeto só tem uma qualidade, que é o nome, né? O nome é simpático, né? Escola Sem Partido. E parte de um pressuposto completamente equivocado que exista algum tipo de doutrinação de natureza partidária nas escolas, que estariam doutrinando as pessoas, né, doutrinando as nossas crianças, os nossos jovens, nossos adolescentes, né, em, digamos assim, uma formação política voltada para essas concepções da esquerda. Muito bem. Só que tem um problema prático, né? Nós tivemos agora esta última eleição, e essas pessoas que nessas últimas décadas estiveram nos bancos escolares votaram e foi eleito um candidato de extrema-direita. Mas então, que doutrinação é essa? Que doutrinação teria existido
se o governo eleito é um governo de extrema-direita? Resta evidente que não houve doutrinação alguma. O que eles estão pretendendo, na verdade, é justamente o contrário, é ministrar as suas ideias, né? Distorcer a realidade para tentar convencer as pessoas de que os fatos cientificamente comprovados, né? De que os fatos cientificamente comprovados, inclusive fatos históricos cientificamente comprovados, não são fatos, não são verdadeiros. Então, o que se pretende é a distorção disso e chamar a distorção disso de não doutrinação. Isso é um completo absurdo, é um desserviço à educação. Outra coisa, se parte de um pressuposto de que as aulas de educação sexual visem, digamos assim, a libertinagem, né? Ora, isso é um desconhecimento, não é nem um desconhecimento, isso é uma má-fé em relação aos fatos que geraram as aulas de educação sexual. Isso é uma discussão que vinha no Brasil há muitas décadas. E principalmente a partir da década de 80, essas aulas foram instituídas por conta das doenças sexualmente transmissíveis, principalmente a AIDS, por conta do elevado número de adolescentes grávidas, né? Então, assim, além do mais, por conta da violência sexual que acontece muitas vezes com as crianças e que acontece, segundo os dados de pesquisas feitas no Brasil, acontece, na maior parte das vezes, dentro das próprias casas dessas crianças, né? Então, as aulas de educação sexual, elas têm esta finalidade: educar as pessoas, dar o conhecimento do próprio corpo e, de forma objetiva, tentando preservar a saúde das pessoas, né? Impedir a gravidez precoce, impedir a violência. Quer dizer, então, há uma atitude que pretenda impedir a educação sexual, como é ministrada nas salas de aula, ela vai ser uma atitude que vai incentivar a doença, a disseminação das doenças, vai incentivar a gravidez precoce, vai incentivar as situações de agressão sexual dentro dos lares. Então, na verdade, é isso que este projeto acaba incentivando sob um discurso moralista totalmente fora da realidade. Chega a ser impressionante isso, assim, de um determinado ponto de vista, na minha opinião, essa proposta ela é um retrocesso anterior ao iluminismo, né? Ela vai a um período anterior ao iluminismo. Ela vai ao ponto de querer negar a ciência em muitos casos, né? Negar os avanços científicos hoje comprovados, pacíficos, né? Aceitos, inclusive em alguns casos, como é o caso do Big Bang ou da teoria da evolução, aceitos até em manifestações do Papa. Quer dizer, e aí se pretende que as nossas escolas não ensinem isso se isso for contrário à formação religiosa de alguém. Quer dizer, mas isto não é uma coisa completamente fora do século XXI, digamos assim. Do ponto de vista da Constituição Federal de 1988, né, que foi produzida assim após um período de mais de 20 anos de ditadura neste país, ela teve uma preocupação muito grande justamente em garantir a liberdade física das pessoas, a liberdade de pensamento e a liberdade de expressão. E dentro dessas liberdades, principalmente de pensamento e de expressão, se localiza também a liberdade de aprender, a liberdade de ensinar, a liberdade de criar conhecimento através da pesquisa, de transmitir conhecimento, né, de transmitir o conhecimento sobre a arte, sobre a cultura e todos esses aspectos. Então, a Constituição Federal garante na atividade de ensino, que é atribuição da família e é atribuição do Estado, conjuntamente, é importante deixar isso claro, garante que haja essa liberdade. Porque o objetivo do processo educacional, ele não é simplesmente levar informações para o aluno, mas ele é formar cidadãos. Então, para se formar cidadãos, se tem que transmitir conhecimentos e se tem que dar acesso às diversas formas de pensamento, às diversas filosofias, às diversas religiões, né? Os diversos conceitos, inclusive de ordem moral, que existam, para que a pessoa possa ter uma ideia, digamos assim, universal
sobre esses assuntos, sobre os estudos, sobre a ciência, e a partir daí ele possa ter as suas próprias convicções. O processo de educação visa formar, em última análise, cidadãos com capacidade crítica. Mas, ora, a capacidade crítica só poderá ser formada se o próprio professor puder ele fazer a crítica, puder ele dizer o conteúdo da aula e como ele enxerga o mundo. E qualquer um de nós, em qualquer circunstância, digamos assim, tem uma forma peculiar de enxergar o mundo. Então, constitucionalmente, o que se está propondo a Escola Sem Partido, esse movimento Escola Sem Partido, é uma negação das garantias individuais estabelecidas, né, desde 1988, e eu diria mais, né, essas garantias, na verdade, elas visam preservar o direito que todos temos de acesso às informações produzidas cientificamente, né, ao longo dos séculos, né, as verdades científicas, aos fatos comprovados cientificamente, né, ao longo dos séculos. Evidentemente que esse direito não pode ser tirado das pessoas. Este país enorme, tão bonito, ele é de todos nós, entendeu? Ele é de todos nós. Independentemente da posição política, independentemente da orientação sexual, independentemente da cor, né, da raça, ele é de todos nós. Então a primeira coisa que eu quero dizer é que, na verdade, nós não temos que desistir dele, nós não podemos agir nos autocensurando. Nós temos que necessariamente continuar agindo da forma que achamos correto agir. Nós não podemos embarcar no erro da autocensura, né? Nós temos que, pelo contrário, nós temos que garantir os direitos que são nossos, que foram garantidos, né, após muita luta pelo texto constitucional, foram garantidos pelos constituintes. Me parece que não existe uma diferença básica entre como tratar uma situação de assédio, né, que seja de natureza política, digamos assim, né, ou que esteja relacionado com esses temas do movimento Escola Sem Partido, e um assédio moral de outra natureza. Em qualquer circunstância, a pessoa, né, no caso o docente, deverá primeiro manter a calma, né, tentar estabelecer um diálogo com o assediador ou com os assediadores, tentando mostrar a razoabilidade, a correção do seu ponto de vista e o seu direito de expressar esse ponto de vista, né? Devemos tomar o cuidado de nunca, digamos assim, tomar qualquer iniciativa que implique algum tipo de reação mais agressiva, né? Devemos ter o cuidado de produzir as provas do que aconteceu, né? Sejam através de testemunhas, né, pessoas que possam testemunhar o que aconteceu, seja através de documentos, né? No caso específico das mídias sociais, pode serem levadas essas mídias sociais para o tabelionato, né, e ser lavrada uma ata a respeito do conteúdo dessas mídias sociais e, portanto, isso serve de prova posteriormente, né? Uma vez acontecendo um episódio dessa natureza, deve ser levado ao conhecimento da direção da instituição de ensino, né? E se for caracterizado, se estiver caracterizado uma conduta criminosa, que, como eu disse, poderá ser uma ameaça, poderá ser difamação, né, injúria. Se for uma dessas hipóteses, então fazer um registro criminal, né? Dar parte na polícia, fazer o registro criminal. Em qualquer das hipóteses, o professor deve procurar a entidade sindical e a sua assessoria jurídica para que façam um acompanhamento necessário, né, para o exercício da sua defesa. O nosso escritório, né, Wagner Advogados Associados, ele atualmente assessora mais de 10 seções sindicais do ANDES em diversos lugares do país, né, ou diretamente ou através das nossas parcerias. E também assessoramos o Sinasef Nacional, né, que são as entidades, digamos assim, ligadas a esta área da educação. Então, em função disso, nós estamos dando uma atenção especial a essa questão do movimento Escola Sem Partido e também do movimento Escola Sem Mordaça, né? Nós temos no nosso site, né, www.wagner.adv.br, nós temos uma série de cartilhas destinadas aos servidores públicos, entre elas sobre assédio moral, assédio sexual, LER-DORT, as regras da Previdência Social, né, regras sobre aposentadoria,
a questão do estágio probatório, sobre concursos públicos. Então, essas cartilhas, elas estão disponíveis, pode ser feito download na página, e nós estamos criando, né, essas cartilhas específicas sobre a escola sem mordaça, né, e uma crítica à escola sem partido, e logo estaremos disponibilizando também na página, né, e disponibilizando para as entidades imprimirem, se for o caso, como sempre fazemos.